Irmãos, eu vos saúdo o pastor Carlos Nunes, irmãos, da Igreja Pentecostal Filadélfia Rosa de Saron. Para todos os ouvintes do YouTube, a Igreja Filadélfia manda a paz do Senhor Jesus. Sempre em nome de Jesus. Deus, Ele é maravilhoso. Meus queridos amados irmãos, eu quero falar para vocês. A Bíblia fala, irmãos, sobre a astúcia de Satanás. Este no reinado de Nabucodonosor, diz a palavra de Deus que ele era um homem ganancioso, era um homem, irmãos, que ia ter poder sobre todo o seu território na época. E diz a palavra de Deus, irmãos, ali ele criou uma estátua de ouro, e todos tinham que adorar aquela estátua de ouro. E aqueles que não adorassem a estátua de ouro seriam lançados na fornalha de fogo. Mas diz a palavra de Deus, irmãos, que naquele tempo também tinha 4 jovens, homens fiel e adorador, e servia a Deus em espírito e verdade. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas, meus queridos amados irmãos, eu quero falar para vocês, Daniel não se curvou perante Nabucodonosor, porque Daniel era governante do rei. Mas diz a palavra do Senhor Jesus, e aquele rei, irmão, cheio de arrogância, e mandou tocar todas as sortes de instrumento, e aquele que não se curvasse perante aquela imagem seria lançado numa fornalha de fogo ardente. E diz a palavra do Senhor Jesus, e ali, meus queridos amados irmãos, quando o rei mandou tocar toda sorte de instrumento, e aquela nação, todos eles se ajoelharam perante aquela estátua. Mas ali tinha 3 homens de Deus, chamados Sadraque, Mesaque e Abednego, não se curvaram perante aquela estátua. E de imediatamente, irmãos, sempre tem uma pessoa te olhando para te acusar onde você está. É assim, irmãos. Muitas vezes, irmãos, você está trabalhando, você é servo de Deus, você está trabalhando, muitas vezes você está na rua, vai resolver um problema. Eu quero falar para vocês, você pensa que não tem alguém, mas tem alguém te vendo. Glória a Deus. Tem alguém te olhando para assim, ó, e diz que é crente, fazendo aquilo ali errado. Irmãos, diz a palavra de Deus, quando aqueles 3 homens não se curvaram, diz a palavra de Deus que assim, imediatamente, foi um eunuco e disse: Nabucodonosor, tu não lançaste um decreto que todos, que quando tocasse todos os instrumentos, e aquele que não se prostrasse, seria lançado na fornalha de fogo? Ele disse: sim, tem 3 homens que me fez conta de ti. E quem são eles? Sadraque, Mesaque e Abednego. A astúcia de Satanás era matar aqueles 3 homens. Porque Satanás, irmãos, ele só veio para roubar, matar e destruir. Satanás, ele não quer ver você feliz com o seu esposo, não. Satanás, ele não quer ver os seus filhos felizes. Satanás, ele só quer destruir aquilo que serve a Deus. E diz a palavra de Deus ali, Sadraque, Mesaque e Abednego se apresentou ali perante o rei, e o rei disse: olha, irei trocar mais uma vez. Se vai não se curvar, eu lançarei na fornalha de fogo. E diz a palavra de Deus, meus queridos amados irmãos, e ali foi trocado mais uma vez, e Sadraque, Mesaque e Abednego continuou de pé. E aí veio a fúria do rei. O rei Ciro aqueceu a fornalha mais 6 vezes mais quente. E diz a palavra de Deus, irmãos,
soldados morreram na hora. Mas eu quero falar para você nessa noite, mas quando Sadraque, Mesaque e Abednego estavam dentro daquela fornalha de fogo, e ali o rei, quando olhou, disse: olha, eu mandei jogar 3, tem 4. E o 4 é semelhante ao Filho do Deus Altíssimo. Irmão, se você está passando pelo deserto na tua vida, se você está passando por uma luta, eu quero falar para você: o 4º homem está do teu lado para te dar vitória. Está doendo, mas o 4º homem está contigo. E diz a palavra de Deus, aí o rei disse: olha, mas eu botei 3, agora estou vendo 4. E o 4 é semelhante ao Filho do Deus Altíssimo. Glória a Deus, aleluia. Mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. Glória a Deus. E todo mundo queria ver, porque nenhum fio de cabelo foi queimado. Esse Deus é tremendo, ele é poderoso. Glória a Deus, aleluia. E diz a palavra de Deus, irmãos, e ali Satanás foi tomar aquela tapa na cara, foi derrotado, porque ele queria que os servos de Deus morressem. Irmãos, servo de Deus não pode morrer. Servo de Deus é vitorioso, porque o 4º homem está com ele. Aleluia, Jesus. E morrendo Nabucodonosor, e o seu filho primogênito, chamado Belsalzar, era um homem cheio de vaidade. E aí, irmãos, ele assumiu o lugar do seu pai. E diz a palavra de Deus, irmãos, e ali, irmãos, ele foi mexer aonde não podia mexer. E diz a palavra de Deus, irmãos, para você ver como Satanás ele é astuto. E aí ele foi, pegou os vasos da casa do Senhor e foi usar. E quando ele estava usando aquilo que não era dele, era do Senhor, veio a mão na parede escrevendo: olha, hoje o teu reinado acabou. Irmãos, eu quero falar para você, irmãos, e ali ele procurou todos os sábios ali da Babilônia, mas ninguém conseguia decifrar aquelas palavras. Mas tinha um soldado do templo do seu pai e disse: olha, o teu pai, quando era vivo, tinha um homem que era muito amigo do teu pai, e tudo que teu pai queria saber, ele dizia. Quem é esse homem? Daniel. Manda chamar Daniel de novo. Deus, aleluia, Jesus. E aí Daniel se faz presente e diz: olha, eu já procurei todos os sábios, mas ninguém decifrou essa palavra. E o que é que está escrito ali? Sabe, servo de Deus, irmãos, não tem nada para escolher para ninguém, não. Quando Deus manda falar, fale. E ele olhou para aquelas palavras e disse: olha, Belsalzar, assim diz o Senhor, porque pegasse os vasos da casa de Deus e usasse, hoje o teu reinado chegou ao fim. E diz a palavra de Deus, irmãos, e ali veio o rei Dário pelo túnel e saiu no meio do palácio e matou todo aquele povo e tomou ali todo o palácio da Babilônia. Glória a Deus, aleluia. E diz a palavra de Deus, irmãos, servo de Deus, irmãos, quando ele tem o Espírito Santo de Deus, quando a pessoa olha para ele, vê virtude. E aí o rei Dário, quando olhou para Daniel, se agradou dele, disse: tu não vou te matar não, tu vai comigo. E levou, irmãos, Daniel para seu rei. Mas eu quero falar para você, irmão, servo de Deus, irmãos, aonde ele está, ele passa a prova. Não adianta você querer correr, nem sair da presença de Deus, nem procurar facilidade, irmãos, porque servo de Deus passa a prova, mas é vitorioso. Amém, glória a Deus, aleluia.
E diz a palavra do Senhor Jesus, meus queridos amados irmãos, eu quero falar para você nessa noite, e chegando ali, irmãos, ali no reinado de Dário, diz a palavra de Deus, foi reconstruído 120 príncipes, mas 3 era diferente, dava serviço ao rei, e um deles era Daniel. E Daniel, irmão, se tornou amigo do rei, porque tudo que o rei queria saber, Daniel dava a resposta correta, mas porque Daniel tinha o Espírito de Deus na sua vida. E então, meus queridos amados irmãos, e ali agora começou a inveja. Vocês sabem, começou a inveja. Aí o diabo começou a operar na vida agora daqueles homens. Agora nós tínhamos que pegar Daniel em falha contra Deus dele, para nós matar ele de uma vez e nós ficar no lugar dele. Irmãos, nunca deseje o lugar do seu irmão. Muitas vezes você não sabe o processo nem a luta que ele passa na presença de Deus. E diz a palavra de Deus, irmãos, e ali eles criaram um decreto e apresentaram o rei Dário dizendo: rei, durante 30 dias, se alguém adorar outros deuses a não ser aqui, que seja lançado nas covas dos leões. O homem sempre é ganancioso, gosta de poder, né? O rei achou um bom decreto, chegou lá e foi, assinou. Agora nós pega Daniel, sabendo, irmãos, Satanás luta para tirar a tua vida. Satanás luta para destruir a tua vida. Mas sabe por quê? Ele não destrói? Porque tem um anjo do Senhor na tua vida. O anjo de Deus, ele guarda você dia e noite. Era assim na vida de Daniel. E diz a palavra de Deus, e aí, meus queridos amados irmãos, e aí diz aqui: o rei lançou com seu anel. Mas quando chegou, irmãos, ao conhecimento de Daniel, que foi que Daniel fez? Foi brigar com eles? Não! Daniel agora abria a janela de frente com Jerusalém e orava 3 vezes ao dia. Glória a Deus, aleluia. E aqueles espias que chamaram pequenos, agora pegaram, vamos lá perante eles. Ó rei, tu não lançou um decreto que durante 30 dias aquele que adorasse outro Deus será lançado nas covas dos leões? Sim, tem uma pessoa que não faz conta de ti. E quem é esse? Daniel. O rei quase cai para trás, porque tinha Daniel como um grande profeta de Deus. Mas Daniel se apresentou ao rei Dário, e chegando o rei Dário procurou de todas as formas para salvar Daniel. Daniel disse: não, porque a lei da Médio-Persa não pode ser revogada. Irei sim às covas dos leões, porque eu sou inocente diante de ti, ó rei. Diz a palavra de Deus, irmãos, e ali aqueles leões famintos, irmãos, e aí pegaram Daniel, jogaram na cova do leão. Aí ficaram só nas expectativa: olha, aquilo ali já era. Foi engano. Deus enviou o seu anjo e fechou a boca do leão. Deus está enviando o anjo e está fechando a boca de leão nessa noite. Aquele leão que quer devorar você, Deus está fechando a boca. E ali, irmãos, diz a palavra de Deus, Daniel passou a noite fazendo travesseiro ali dos leões dormindo. Esse Deus é tremendo. E quando, irmãos, diz a palavra de Deus que o rei não dormiu, perdeu o sono, e chegando às 5 horas da